Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, nós estamos estudando o livro de Jeremias. Quero chamar a vossa atenção para o capítulo 23 e o versículo de número 23 em diante. Jeremias chama a atenção dos falsos profetas. O Senhor nosso Deus manda que Jeremias converse com os sacerdotes e os profetas falsos, e chamando a atenção, levando eles à correção, mas eles continuam praticando a falsa profecia. Vamos conhecer um pouco a palavra de Deus, onde o Senhor diz assim: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizes aqueles profetas, profetizando mentira em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que não são profetas, só profetas do engano do seu coração, os quais cuidam que fará que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. Aquele a quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com a verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usa as suas línguas, dizendo, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonho mentiroso, diz o Senhor, e as conta e faz errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não o enviei, nem lhe dei ordem, e não lhe trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, Pai. Estou perante a Tua presença. Que a Tua palavra, Senhor, venha trazer-nos benefício. Que a Tua palavra venha nos ensinar, Senhor. Que o Senhor me use através do Teu Espírito Santo para ministrar, ó Deus, uma palavra verídica, uma palavra verdadeira, uma palavra que traga impacto na alma deste meu irmão, desta minha irmã, que me ouve, Pai, pois o Senhor é Deus. Eu sou carne, Pai, então eu sou sujeito a erro, eu sou passivo a erro, mas se o Teu Espírito Santo estiver atuando em minha alma, então eu serei direcionado mediante a Tua palavra. Este é o meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, eu quero convidar vocês a meditar um pouco na palavra de Deus, analisarmos o que ocorreu realmente com o povo de Israel no período de Jeremias, pois o povo de Israel foi destruído praticamente, foi levado cativo, passaram por privações, passaram por humilhações em nações pagãs,
foram levados prisioneiros por nações pecadoras, porque lhe faltou verdadeiros profetas, lhe faltou verdadeiros pastores que viessem direcionar o povo para conhecer a verdade. Os profetas que existiam nesse período eram profetas pagos pelos reis. Haviam montado uma escola de profeta, onde os profetas profetizavam segundo a desígnio dos reis, para os benefícios próprios dos reis. E o que ocorreu com isso? Ocorreu que o povo passaram a ser passível a erro, passaram a ser conduzido ao erro por esses falsos mestres, esses falsos profetas. E agora o Senhor nosso Deus disse para Jeremias: basta, Jeremias, a partir de hoje eu vou tratar com esses falsos profetas, eu vou tratar com esses falsos mestres, esses sonhadores de sonho que dizem: eu sonhei tal coisa, e Deus mandou falar para você que vai ocorrer isso e aquilo. E isso tem ocorrido até nos dias atuais, amados. Não é diferente do período de Jeremias com o período da atualidade. Existe muito falsos profetas, existe muito falso mestre, existem pessoas enganando as pessoas, porque as pessoas correm atrás desses profetas, porque eles lhe profetizam aquilo que eles estão querendo ouvir. E quando vem um pregador pregando a verdade, pregando o evangelho do arrependimento, pregando a cruz de Cristo, pregando que há uma necessidade de abandonarmos o pecado, de rejeitarmos o pecado e nos convertermos realmente a Cristo, as pessoas dizem que isso é fanatismo. Então eu convido vocês, meus amados, a dar juntamente comigo esse passo de navegarmos através da palavra de Deus, através do estudo de Jeremias, para conhecermos aquilo que ocorreu de errado com o povo de Israel, para que não venha ocorrer conosco nos dias atuais. Eu tenho acompanhado várias profecias que as pessoas têm me enviado, e eu tenho analisado essas profecias. Eu olho, analiso, aquilo que é bom, eu sempre digo: esse é o verdadeiro profeta. Mas tem uns certos profetas que eu até parei de compartilhar as suas mensagens, porque existe uma enganação, um espírito de enganação atrás desses determinados profetas que hoje estão profetizando somente barbaridade, somente maldição sobre a face da terra. Cabe a cada um de nós, que somos chamados o sal da terra, que somos chamados a luz deste mundo, a temperarmos a esta terra, a curarmos a terra através da nossa presença e a trazer esperança aos corações que jaz em trevas. Por isso somos chamados luz deste mundo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu quero vos falar por que o povo de Israel foi destruído, porque lhe faltou verdadeiros pastores, lhe faltou verdadeiros líderes, lhe faltou verdadeiros condutores que o conduzisse ao caminho da verdade. Olhando aqui na palavra de Deus, os pastores de Israel, ao invés de lhe anunciarem a palavra de Deus e conduzi-lo de conformidade com os preceitos divinos, desviaram-no com sua mentira e com a sua falsidade. Vinha o profeta de Deus e exaltava o povo a emendar os seus caminhos. O Senhor nosso Deus chama Jeremias para que ele agora condenasse as falsas profecias, que ele condenasse as mentiras desses falsos profetas. Ele vinha agora para exaltar o povo a emendar os seus caminhos. Caso contrário, haveria o Senhor de destruir Jerusalém, levar o povo em cativeiros. Os reis, porém, ansiavam os falsos ensinos. Eles ansiavam os falsos profetas que lhe anunciava
uma paz que não existia, uma paz que não poderia existir. Os falsos mestres, os falsos profetas anunciavam para o rei que haveria paz quando Deus estava falando que haveria mortandade, que haveria cativeiro, que haveria destruição. Mas os falsos profetas traziam uma enganação, uma falsa paz que não existia. E cura muitas vezes a ferida que parecia estar querendo cicatrizar. Aparentemente havia uma falsa cura, uma falsa enganação no meio do povo de Israel. Havia um engano, pois existia uma prática de magia negra, de bruxaria, e as feridas aparentemente eram curadas, mas o povo continuava praticando a mentira. Havia livianamente dizendo que havia paz, enquanto a ferida estava abrindo cada vez mais, quando não há paz. Lamentavelmente, muitos púlpitos da atualidade, amados, estão assim nos dias de hoje. Ao invés de se pregar a urgência de um avivamento e a necessidade de se ter uma vida santa, uma vida purificada diante de Deus, os falsos mestres, os falsos profetas apregoam uma paz que não há paz, uma prosperidade que nunca foi prosperidade. Eles induzem os cristãos da atualidade a viver subjugado por um espírito de mentira. O resultado não poderia ser mais desastroso para o povo judeus, como também para o povo da atualidade, que nós que seguimos a palavra de Deus. A semelhança daqueles pastores de Israel, os mercenários estão a afugentar as ovelhas de Cristo e a dispersar o rebanho que nos confiou o Senhor Jesus. Na atualidade, amados, muitas pessoas hoje não dão credibilidade à palavra de Deus por causa que foram vítima de falsos ensinos, foram vítima de falsos pastores, foram vítima de pessoas que induziram as pessoas a mentira, a erro. Como será triste, amado, ouvir do sumo pastor esta palavra: vós dispersaste a minha ovelha, e afugentaste, e a não a visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Jeremias 23, versículo 2. Como pastores de Cristo, temos que conduzir o rebanho de acordo com a Sagrada Escritura. Chegando o momento de trazermos as pessoas a se conscientizar de que há uma necessidade de conhecer ao Deus verdadeiro. O povo de Deus precisa buscar ao Todo-Poderoso, precisa buscar um poderoso avivamento para que não fique envergonhado quando chegar o momento do arrebatamento da igreja. A igreja de Cristo será, sim, amados, arrebatado. A igreja de Cristo será um dia levado deste mundo tenebroso. E quantas pessoas irão perecer? Quantas pessoas que tinham nome inclusive até de renome, como pastores, como bispos, apóstolos, pregadores da palavra de Deus, serão deixados para trás. É o que o apóstolo Paulo sempre dizia: prego para vocês com temor e tremor, para que porventura não venha vocês a se salvar e eu mesmo ser lançado para a profundeza do inferno.
Precisamos, amados irmãos, então buscar a pureza, que não venhamos sair da presença de Deus, que possamos, amado, aprender a viver aquilo que pregamos, a praticar a palavra de Deus, a pregoar uma paz, mas uma paz oriunda da parte de Deus. Não fazer como os falsos mestres, os falsos profetas, que pregavam uma paz quando Deus dizia que iria destruir, que haveria falta de mantimento. Os falsos profetas pregavam: não vai acontecer isso, vai haver paz. Quando Deus dizia: vocês não terão o que comer, os falsos profetas diziam: haverá prosperidade, que vocês não vão passar miséria. Quando Deus dizia que eles não teriam o que comer. É necessário, amado, voltamos a praticar a palavra genuína de Cristo, a sermos representante legalmente de Cristo. Em vez de pregarmos mentira, vamos pregar a palavra de Deus. Precisamos compreender: se os pastores têm deveres para com as ovelhas de igual modo têm deveres e compromisso para com os seus pastores. De outra forma, como os pastores poderiam conduzir o rebanho de Cristo? Vejamos, amados irmãos, o que deve a ovelha fazer em relação aos seus pastores. Primeiro, deve honrar os seus pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atendendo para a sua maneira de viver. Amados e diletos irmãos, você que ouve a ministração do presbítero Gregório, você ouve esta ministração e você muitas vezes coloca em prática aquilo que eu tenho vos falado. Mas lembre de mim nas vossas orações. Apresente-me diante de Deus, para que Deus possa me dar cada vez mais sabedoria e conhecimento da palavra de Deus. Há também uma necessidade de que as pessoas venham obedecer os ensinos dos pastores. A Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam pela vossa alma, como aquele que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Está registrado também no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Meus irmãos, minhas irmãs, quantos pastores hoje estão sofrendo por causa de uma ovelha desobediente? Quantos líderes religiosos? Quando eu digo pastores, eu estou me referindo aos líderes, à liderança. Não importa quem está vos alimentando. Eu já vos disse, se um sacerdote, se um padre estiver vos ensinando o caminho da vida, ele se torna um pastor da sua vida. Então, quanto deles, amados, sofre muitas vezes ao ver uma ovelha desgarrada, desviando-se da verdade, negando a fé muitas vezes. E a Bíblia diz que devemos obedecer aos nossos pastores, sujeitarmos a Ele, porque Ele vela pela nossa alma, como aquele que há de dar conta dela, que irá prestar conta desta alma diante do tribunal de Cristo. Mas para que Ele venha fazer isso com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil para cada um de nós. Precisamos, amados irmãos, também contribuir na obra de Deus, contribuir com a oferta voluntária, com aquilo que Deus colocou em seu coração, porque existe algumas coisas que há necessidade de colocar em ordem. São a luz, são a água, são as limpezas do templo que há necessidade. Então por isso foi criado o dízimo,
Mas o dízimo, ele não é aquilo que as pessoas hoje têm trazido, que é uma forma de salvação, que as pessoas dizem: ah, Senhor, eu sou dizimista e por isso o Senhor tem a obrigação de me abençoar. O dízimo, ele só mostra a tua fidelidade para com Deus. Se você não for fiel com Deus, não adianta dizimar, porque você não será abençoado. Então, o presbítero Gregório nunca pediu dízimo, ele nunca pediu oferta. Mas se você sentir em sua alma de contribuir, contribua, faça isso. Mas quando você fizer isso, não permita que a tua mão esquerda saiba aquilo que a tua mão direita está fazendo. Amém, amados? E para concluir, chegando o momento amados irmãos, de encerrarmos a nossa mensagem dizendo que precisamos imitar o sumo pastor. No capítulo 10 do Evangelho de João, fala o Senhor Jesus do seu ofício como pastor enviado por Deus para levar as ovelhas perdidas da casa de Israel, as que se achavam em outro aprisco, para que haja um só rebanho, a igreja formada por um só tipo de ovelha. A verdadeira ovelha de Cristo é aquela que busca servir com fidelidade ao Senhor. Busquemos as almas, amados. Vamos atrás das almas que estão perdidas. Vamos reconduzir essa alma para o aprisco, as ovelhas desgarradas. Vamos cuidar das pessoas que estão no mundo das drogas, que estão no mundo da prostituição, que estão passando fome e sede, que vivem muitas vezes à margem da sociedade, necessitando que alguém lhe estenda a mão. Muitas vezes essa pessoa foi alguém que muito bem conheceu até a palavra de Deus, mas hoje se encontra desgarrada. Precisamos, amados, voltar à cruz de Cristo. Precisamos voltar ao primeiro amor, amar o nosso semelhante como se estivéssemos amando a nós mesmos. Afinal, um dia iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, diante do sumo pastor, para prestar a conta dos rebanhos que nos confiou o Senhor. Quantas ovelhas, que honra nós iremos apresentar para Deus, quantas ovelhas quantas almas estaremos apresentando ao Senhor. Que cada pastor, que cada líder de célula, cada líder de denominação possa estar, amados irmãos, desenvolvendo o verdadeiro amor, um amor altruísta, um amor revestido pela graça divina, o amor semelhante ao amor do Pai, o amor ágape. Eu disse uma certa vez que existe o amor eros, o amor filial e o amor ágape, o amor semelhante ao amor de Deus. Precisamos compreender que nós somos chamados para sermos verdadeiramente luz e sal, a luz do mundo e sal da terra. Então, amados, vamos nos unir de fé em fé. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã eu estarei falando sobre o poder da verdadeira profecia. Quando a profecia é verdadeira, ele traz algo de bom para as pessoas. Senhor, meu Deus e meu Pai, te dou graças, Senhor, por este momento, por estas palavras que tu me deste, Pai. Entra no lar do teu servo, entra, Senhor, no celeiro do teu servo, na casa do teu servo, Pai. Que a tua graça venha superar, Senhor, todas as dificuldades que teu servo tem passado. Este meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Que Deus vos abençoe e vos guarde. Fique na paz do Senhor Jesus.